Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? O pessoal está entrando. Vamos mais uma vez conversar com os nossos amigos da Speech. Hoje vamos falar de renda fixa. Vamos falar com o especialista Guilherme, tá bom? Então estou vendo um monte de gente entrando aqui. Pessoal, dá o feedback como está o meu áudio. Alguns reclamaram que o meu áudio é muito ruim, outros estão falando que o seu áudio é bom. Vocês conseguem explicar para mim como que é o meu áudio? Gabriela Almazi, como vai? Tudo bem? Vamos lá. Entrando. Vamos conversar hoje sobre renda fixa com o especialista da Speech, Guilherme. Como vai, Guilherme? Tudo bem? Fala, Rafael, tudo bem? E você? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Agora eu vou pedir sempre o pessoal que estiver nos acompanhando para ir dando feedback. Rafael, seu áudio não está bom. Ou do Guilherme não está bom, só para a gente ter uma noção. Você está me ouvindo bem? Eu tô, perfeito. Acho que só tem um delayzinho aí entre o tempo que eu falo Deixa eu até só você ver escutar. a minha rede para ver se minha rede está lá correta. Esse delay. Opa, vamos ver. Tava voltando, você ficou travado um pouquinho. Agora Eu estava mudando a rede, Acho que agora tá ok. agora está ok. Tudo bem com você? Tudo certo aqui contigo. Tudo ótimo. É mais uma grande satisfação conversar com você, particularmente sobre o tema de hoje, né? Então, eu queria tirar uma série de dúvidas, mas antes de eu introduzir o tema, eu quero que você se apresente. Mas todo mundo conhece a Speech, mas, por favor, manda ver. Legal, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, Rafael? A gente fica muito feliz aí de ser convidado pela Com Dinheiro, que é uma ferramenta que já tem vários anos aí no mercado, a gente utiliza bastante, né? A gente gosta muito, a confiança, passa uma confiança muito grande pra gente que trabalha lá com a ferramenta. Bom, para quem não conhece, eu sou o Gui Cadonhoto, sou especialista em renda fixa da Speech, né? Hoje também assumo o chapéu ali de estrategista, tenho 2 séries dentro da Speech, né? Me formei, sou economista, técnico em administração de empresas, né? E o nosso objetivo lá na Speech, e o meu, obviamente também em todas as séries que a gente toca ali, é ajudar o investidor pessoa física a investir como um investidor profissional, como um super investidor, como um investidor institucional, né? Então, eu trabalhei ali durante uma década fazendo gestão de fundos de investimento de renda fixa, de multimercado, né, em assets de seguradoras, fazendo gestão de fundo de previdência, e aí assumi esse desafio junto com a Luciana para ajudar aí o investidor pessoa física a investir como um profissional. Eu fico imaginando quantas milhares ou milhões de pessoas a Luciana já ajudou Brasil afora. Não, é bastante gente, bastante gente. Sempre que a gente recebe, né, e-mails ali todos os dias de centenas, milhares de clientes ali falando que realmente a Luciana, que já trabalha há mais anos dando que eu nessa frente aí de pessoa física, ajudou realmente a transformar a vida financeira dessas pessoas. É muito legal e é um trabalho que acho que dá uma satisfação, né, muito maior de quando você faz esse tipo de trabalho com o investidor pessoa física do que quando você faz a gestão de fundo de investimento, que o seu contato, né, com o investidor final, com a pessoa física, é muito distante, né, quando você está na frente ali de fundo de investimento. Já aqui na Speech, você é o primeiro contato com a pessoa física, né, então é muito legal, muito gratificante ouvir esses depoimentos, ler esses depoimentos. Muito bem. Vamos começar com título público. Bora. Gostaria que você comentasse, hoje o investidor é conservador, ele não admite perder dinheiro, ele nem foi para a Bolsa com essa febre aí da Bolsa. Por que comprar os títulos públicos e quais para o ultraconservador? Aí depois eu gostaria que você fosse respondendo, você mesmo criando cenários,
Ah, não sou ultraconservador, mas eu acho que vai ter inflação. Não vai ter inflação. O juro vai subir, o juro vai cair. E aí você vai montando os cenários e para cada um dos cenários, qual título você sugere? Legal, show de bola. Eu acho que assim, né? Quando a gente fala de renda fixa, a pessoa ela tem que entender que existem vários ativos dentro da renda fixa e mais da metade deles, tá? Que são negociados aí em todas as plataformas de investimento, que eles têm risco de mercado. O que é esse risco de mercado? É aquela oscilação de preços diária, não é que os ativos que a gente já está acostumado que as ações apresentam, mas os títulos de renda fixa, inclusive os títulos públicos, também apresentam esse tipo de oscilação. Esse é o primeiro ponto. Aí o investidor ultraconservador já fala, opa, então na renda fixa os preços oscilam, né? Sim, então eu divido ali a renda fixa basicamente em três categorias, né? Os pós-fixados, os pré-fixados e os indexados à inflação. Dessas três categorias, né, Rafael, a única que não apresenta uma oscilação relevante de preços diariamente é pós-fixado, né? Que é aquela que dia a dia é corrigido por uma determinada taxa. Então, qual que é essa taxa? Quando a gente fala de título público, é a taxa Selic, né, que é aquela definida pelo Banco Central, e quando a gente fala de títulos privados, né, emitidos por bancos, instituições financeiras, né, esses ativos, a taxa que tem como referência é o CDI, que ainda é sempre muito próximo da Selic. Então, o investidor que é ultra mega conservador, ele tem que ir ali para os ativos pós-fixados, né? Porque se ele for para o indexado à inflação, para um pré-fixado, né? Ele vai acompanhar a carteira dele alguma semana, um dia específico, durante algum mês, ele vai ver que vai ter rentabilidade negativa às vezes, rentabilidade super positiva, né? Mas que oscila bem, esses ativos oscilam bem. E dependendo do prazo, né? Quanto maior o prazo, maior essas oscilações podem ser, né? Então, o investidor ultraconservador tem que focar ali nos ativos pós-fixados, tá? É fácil explicar para uma pessoa que o pós-fixado indexado a Selic é mais seguro que um pré? Porque as pessoas falam, eu vou aplicar pré, já sei quanto eu vou receber. Explica isso. Exatamente, né? É complicado isso, né? Porque o pós-fixado, como é que a gente explica lá? Que você pega um livro, né, algum material para ler de renda fixa, você lê lá, pós-fixado, né? Eu só vou saber o rendimento do meu investimento, né, no vencimento do ativo. Aí você fala, esse daqui é incerto. Né? Aí você lê lá a definição de pré-fixado. Eu já sei qual que é o rendimento que eu vou ter no vencimento desse ativo desde o momento que eu compro. Você fala, opa, então esse daqui é garantido. Né? Então esse daqui é o mais seguro. Mas na verdade não é. Por quê? Né? Qual que é essa... Por que o pré-fixado ele apresenta esse risco que muitas vezes a pessoa não consegue entender de onde ele vem? O ativo pré-fixado ele tem um vencimento, né, um valor de vencimento fixo. Então, vamos pegar o exemplo de um título público. Ele vale R$ 1.000 no vencimento. Só que ao longo dos dias, né, qual que é? O que a pessoa ela fala assim, olha, vou comprar aqui, esse ativo vai vencer a R$ 1.000. Então, dia a dia ele vai fazendo isso aqui, ó, uma linha reta. Só que o que acontece? Vai valer R$ 1.000 no vencimento, ele compra aqui a R$ 500, por exemplo, vai passando os dias e esse ativo vai fazendo isso aqui, ó. Né? Vai oscilando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, mas com essa tendência de alta, até chegar lá no vencimento e valer os R$ 1.000. Então, ou seja, você sabe o quanto você vai receber se você carregar ele até o vencimento. Mas no dia a dia, ele pode apresentar oscilações negativas, pode apresentar oscilações muito positivas, né? O que a gente sabe é a data de vencimento, é o valor final lá no vencimento. Ao longo do caminho, aí pode oscilar bastante, né? E, é isso. E o pós-fixado ele vai lá corrigindo todo dia. Taxa Selic, quanto que é a taxa Selic de um dia? É 0,05%. Todo dia ele vai oscilando ali positivamente, 0,05%, né? E assim vai. É fácil convencer as pessoas disso? Não é fácil, né? Não é fácil. Principalmente quando a gente fala o seguinte, olha, nesse momento você tem que ir para o pré-fixado, ou nesse momento você tem que ir para o pós-fixado. Quando a gente dá esse tipo de direcionamento, dado o cenário macroeconômico, aí que fica mais complicado, né? Porque às vezes eu falo assim, olha, pessoal, você tem que ter aqui um percentual, e isso aconteceu muito no ano passado, né? Um percentual relevante em pós-fixado. E aí o pessoal olhava e falava, pô, Gui, mas aqui o pós-fixado, ele vai me rendendo a Selic todos os dias, né? E a Selic está em 2,5%. E aqui eu tenho um pré-fixado que está me pagando uma taxa de 5% ao ano. Por que você está me falando que eu tenho que ir para o pós-fixado e não para o pré-fixado? Né? Então, esse entendimento é bem complexo. E é algo complexo mesmo. Eu costumo brincar, né, Rafael, lá no speech, que eu tenho uma missão
é a menos prazerosa, digamos assim, da Split, porque a pessoa ela chega, começa a investir, ela fala, renda fixa é o mais simples. Aí eu chego lá e falo, olha, não é tão simples assim. A pessoa toma aquele baque. Já quando ela vai para ações, fundos imobiliários, ela fala, isso daqui é muito complicado. E ela fala, olha, não é tão complicado assim. Né? Então eu tenho uma missão ali que eu chego e decepciono as pessoas, né? Não surpreendo positivamente em termos de complexidade. Né? O seguinte, eu acabei de postar no meu Twitter, o Rafael Pasquari, a seguinte pergunta, eu quero ver se você adivinha o que o pessoal vai responder. Eu perguntei o Tá. seguinte, se você for ultraconservador, você deveria comprar uma LFT ou uma LTN? Ainda disse, ó, LFT é pós-fixada, LTN é pré-fixada. Mas eu joguei Uhum. uma casca de banana, olha a casca de banana que eu joguei. Sim. Uhum. Lembre-se que no pré-fixado já sei exatamente quanto receberei quando o ativo vencer. Você concorda que essa casca de banana aí, o pessoal vai. Você acha que o pessoal vai responder o quê? Não, eu acho que o pessoal vai cair na casca, vai escorregar, né? Vai O escorregar, porque pessoal vai realmente escorregar na casca de é, banana. sim, quando você lê ali a definição do livro-texto ali, né? Ela, se você não parar e saber ali a formulinha, né, do preço de cada ativo, realmente você vai escorregar. Você tem pouco contato com o mercado ali, você vai escorregar. Né? Alguém já respondeu assim: depende do prazo. A Olha, curto prazo é melhor pós, porque a Selic vai subir. olha lá, né? É, então, perceba o seguinte: quer dizer, o trabalho de continuar educando as pessoas e dando conceito não vai acabar nunca. Porque quando você acha que você explicou, já veio uma nova geração que ainda não sabe. Agora eu vou fazer outra pergunta para você, Gui. A renda fixa é fixa? Não, né? A renda fixa oscila bastante, né? Ela pode apresentar ali. Existem alguns ativos que apresentam risco muito alto, né? Inclusive tem um vídeo no meu Instagram que eu coloquei, né? Na crise do coronavírus, 3 títulos públicos, tá? Que caíram mais do que algumas ações populares no investidor pessoa física. Né? Então teve título público que apresentou queda de mais de 20% no ápice do temor ali com o coronavírus, chegando a cair quase 30% em quase 2 semanas. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou comprar qualquer ativo de renda fixa porque eu sou conservador, eu posso precisar desse dinheiro daqui a 1 ano, 2 anos, e não quero correr o risco de perder dinheiro. Compra um desses ativos, né? E aí, no momento dessa crise, vai resgatar, não olha ali ao longo do caminho, vê que apresentou uma oscilação negativa muito alta. Então, de novo, né? Pós-fixado, ele não tem esse risco de mercado. Pré-fixado e indexado à inflação, que são as outras duas categorias, eles apresentam esse risco de mercado. E o preço desses ativos pode oscilar bastante. Quanto maior o prazo de vencimento, normalmente, maior a oscilação de preços diária que ele apresenta aí. Agora, só para fazer um esclarecimento. Quando a gente fala pós-fixado, a LFT, que é o Tesouro Selic, é pós-fixada. Exato. O Tesouro IPCA também. Então, explica que os dois são pós, mas tem uma diferencinha aí, pequenininha entre os dois, não tem não? Tem uma diferença. Né? Quando a gente pensa assim, de novo, né, no livro-texto, você olha lá e fala, pô, né, tem o pós-fixado. O que define um título pós-fixado? Eu só vou saber da rentabilidade dele no vencimento do ativo. Aí você fala assim, olha, um ativo indexado à inflação, né, que é o Tesouro IPCA+. Eu não sei quanto vai ser a inflação do mês que vem, do outro mês, do outro ano. Né? Você tem uma estimativa, você tem uma previsão, mas você não consegue cravar. Né? Então, por que ele apresenta esse risco? Porque ele tem o que a gente chama ali um componente pré-fixado. Sempre que você vai comprar um ativo, um Tesouro IPCA+, é Tesouro IPCA mais uma taxinha. Né? Um Tesouro IPCA mais 3%, Tesouro IPCA mais 4%, e por aí vai. Quando essa taxinha aí oscila, aí você tem a alteração no preço desse ativo. Né? Então você tem um componente pós-fixado, que é a variação da inflação, e você tem um componente nele pré-fixado também, que é esse prêmio que você vai receber anualmente acima da variação da inflação. Então, a gente tem que ficar de olho nessa variação desse componente pré. Então, se eu comprei, eu estou comprado, eu quero que esse pré aumente? Eu quero que essa componente pré aumente? Não, né? Aí que é o ponto. Como é que funciona essa continha para você definir o preço de um valor de um título de renda fixa, seja ele pré-fixado ou seja ele indexado à inflação, né? Que tem esse componente pré.
Quando a gente fala isso, né, essa taxinha, tanto do pré-fixado quanto do indexado à inflação, né, qualquer ativo que tem esse componente pré, a gente está trazendo um valor futuro, um valor que a gente vai receber daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, né, a valor presente. Gente, eu vou receber R$ 1.000 daqui a 5 anos. Tá, mas quanto que eu sei que quanto que esse ativo vale hoje? Né? Eu tenho que pegar esses R$ 1.000 lá no vencimento, né, e descontar. Vamos supor que a taxa desse ativo seja 5%. Aí desconto R$ 1.000, 5% para um ano. Quanto que é? 950, mais ou menos. Aí trago ele mais um ano, 5% mais, vai para R$ 900 e vou trazendo ele a valor presente. Né? Então, quando eu compro um ativo, eu tenho que torcer para que a taxa faça exatamente o oposto, ela caia. Porque quando essa taxa e esse componente pré-fixado, seja do ativo indexado à inflação, seja do ativo pré-fixado, essa taxinha cai, né? O valor presente, o valor futuro do meu ativo, ele continua igual, ele vai valer R$ 1.000 no vencimento. Só que o valor presente dele sobe, né? Porque a taxa de desconto ela passa a ser menor, né? Então, agora, se eu comprei um ativo, né, e a taxa dele aumenta no meio do caminho, aí todos esses anos que eu vou trazendo aqui, vou descontando essa taxinha, vai fazer com que o valor presente dele, ó, fique menor, tá? Então, é contraditório a gente pensar, né? Então, quando você comprar um ativo pré-fixado, um ativo indexado à inflação, tiver com a sua carteirinha bem montada ali, você tem que torcer realmente para que esse componente pré-fixado, essa taxa de seu ativo pré-fixado, ela caia, né? Você viu, tá vendo que um colega, eu acho que é o Matheus, está falando assim, professor, boa noite. Isso tem relação com a inflação implícita? Boa. O pessoal aqui já estão com umas perguntas ali, né, avançadas, né? Essa inflação implícita, ela pode sim impactar o preço desses ativos, né? Por quê? Porque essa inflação implícita é a projeção do quanto que o mercado está esperando de inflação, né, para os próximos 5 anos, para os próximos 6 anos, depende do vencimento do ativo que a gente está falando. Então, se a gente está falando de um ativo indexado à inflação, o IPCA+, né, que vence em 5 anos, se a expectativa de inflação do mercado, né, ela aumenta para esses 5 anos e a expectativa de juros ela permanece parada para esses 5 anos, o que, que você vai ver com o seu componente pré-fixado, a taxinha do seu componente pré-fixado? Ela vai cair, né? Ou seja, vai beneficiar o preço do seu ativo indexado à inflação. Agora, se a expectativa de inflação do mercado ela cai, né, para os próximos 5 anos e a taxa de juros esperada se mantém a mesma, o que vai acontecer? Essa inflação implícita que o Matheus bem colocou aqui, né? O que vai acontecer se a expectativa de inflação cai, a expectativa de juros se mantém parada? Essa taxinha do seu ativo, ela vai subir. E aí o que vai acontecer com o preço dele? Cair, tá? É isso, Matheus. Tem relação, sim, com essa inflação implícita também, tá bom? Eu queria que você analisasse os seguintes cenários. O Banco Central vai subir os juros mais do que o mercado acha. 2. O Banco Central vai deixar o barco correr como tem deixado correr. Nesses dois cenários, como se posiciona? E depois já acrescenta mais uma coisa. Junta esses dois cenários, mais dois. A inflação vai subir, a inflação vai cair. Junta os dois, aí qual título eu compro com cada um desses cenários? Legal, show de bola, né? Então vamos lá falar do primeiro. O Banco Central, né, ele vai ser ele vai subir mais a taxa de juros do que o mercado espera. Então vamos supor, né, que o mercado está lá, eu olho a expectativa do mercado, né, participo, leio cartas de gestores e falo ali, né, com o pessoal e a média ali, olho o preço dos ativos e eu vejo que o mercado está esperando uma alta de juros de 0,75%, por exemplo, né, para a próxima reunião do Banco Central. E aí o mercado coloca lá que o Banco Central vai terminar de subir a taxa Selic em 6,5% esse ano. E aí o Gui, né, não estou falando que esse é o meu cenário, tá? Estou fazendo uma suposição aqui. E aí o Gui faz continhas e fala, olha, o Banco Central vai ter que subir 1% nessa reunião, 1% na outra, e vai terminar ali com a taxa Selic no fim desse ano em 7,5%, 8%, né, bem mais alto do que o mercado espera. Nesse cenário, né, de onde você tem que sair, né? Se a sua expectativa é que os juros subam acima da expectativa do mercado, você tem que sair dos ativos pré-fixados e dos indexados à inflação, tá? Porque essa surpresa aí com os juros vai fazer com que aquela taxinha deles suba. Não é quando aquela taxa deles, aquele componente pré-fixado subir,
o preço desses ativos vai se prejudicar. Nesse cenário, então, de alta de juros mais forte do que o mercado, é melhor você ficar nos ativos pós-fixados, tá? No segundo cenário, né, o Banco Central ali, mais ok, deixando a taxa de inflação correr, né, falando assim, olha gente, eu estou muito preocupado com a atividade, porque por mais que a inflação ali ela esteja subindo um pouquinho, eu olho, né, para o desemprego, ele ainda está muito alto. Para onde que você tem que ir nesse cenário? Ou seja, né, o Banco Central ele começa a falar que ele não está tão preocupado com a taxa de inflação. Então, nesse cenário, né, se eu acredito que o Banco Central vai subir os juros menos do que o mercado acredita, aí eu vou para os ativos indexados à inflação, principalmente aqueles de curto prazo, tá? Que eles tendem a ser beneficiados por esse aumento da expectativa de inflação e também por essa queda na expectativa de juros para os próximos meses e anos, né? Então, esses são os dois cenários. E aí, Rafael, desculpa, você colocou outras duas variações aí para cada um desses cenários, né? A inflação correr solto e a inflação ficar mais mansa. Aí junta os dois, viram 4. Legal. Então, agora, quando você tem o cenário de inflação subindo, né, só que o Banco Central mostrando, dando uma resposta firme, né, a sua decisão ela fica um pouco mais balanceada. Porque, olha, por um lado eu posso ter uns ativos ali indexados à inflação de curto prazo, se beneficiando por esse aumento da inflação. Mas, né, eu tenho um Banco Central firme ali na decisão de que, olha, pessoal, vou conter esse aumento nos preços, né, subindo os juros acima do que a gente estava esperando, né? Nesse cenário de uma inflação subindo e o Banco Central respondendo, né, eu tendo a acreditar ali que na maior parte das vezes que eu vivenciei isso, né, um título pós-fixado seja mais interessante, né? Porque se o Banco Central está falando que ele vai segurar ali a expectativa de inflação e o mercado, né, ter essa credibilidade no Banco Central, que os nossos últimos presidentes do Banco Central estão conseguindo passar essa credibilidade muito bem, né? É difícil a expectativa de inflação do mercado subir, né, depois do Banco Central dar essa mensagem muito forte. Mesmo que no curto prazo, essa inflação esteja surpreendendo positivamente. É mais ou menos, o Rafael, como a gente está vendo aqui, observando nas últimas semanas. A gente está vendo um impacto na inflação muito forte nos últimos 4 meses aí, né? Mas a gente está vendo que os últimos posicionamentos do Banco Central foram bem enérgicos no sentido de falar, olha, né, eu estou vendo essa inflação aqui, que foi mais alta do que a gente esperava, e agora eu espero um ciclo, né, de política monetária, ele colocando ali a taxa de juros numa taxa de juros mais neutra, né? Então que não deixe com que a atividade, a inflação corra tão solta. E aí eu reparo que a expectativa do mercado de inflação para os próximos anos se mantém estável já há 3 semanas no Focus, né, que é aquele boletim que reúne a expectativa de inflação, de atividade, de juros do mercado para os próximos anos. Mesmo com essa inflação pontualmente aí mais alta nesses últimos 4 meses, depois da postura mais enérgica do Banco Central, né, ele segurou um aumento das expectativas para os próximos anos. Né? Agora, uma inflação acelerando e o Banco Central, né, falando assim, olha, vou deixar, aí é indexado a inflação de curto prazo na veia, né, vai apresentar uma rentabilidade boa sim. O cara comprou LTN longa acreditando que a inflação ia ficar baixa. A inflação começou a subir. E aí ele, não, agora vai parar de subir, vai parar de subir, vai parar de... E agora? Quando você compra, né, uma LTN, né, que é um tesouro pré-fixado de longo prazo, aí eu já acho que a gente tem que colocar uma outra variável na conta. Além dessa expectativa de inflação, expectativa de juros, né? A gente tem que colocar na conta também qual que é o nosso cenário fiscal no Brasil. Né? Porque esses juros de longo prazo, eles têm uma relação também forte com essa nossa expectativa fiscal, que é a situação financeira do Brasil como um todo. Se o nível de endividamento do Brasil começa a subir muito, né, o gasto público começa a ficar ali descontrolado, a taxa de juros que o investidor vai exigir desse ativo de longo prazo, o gato está meando aqui, né, vai subir, tá? E aí pode prejudicar o preço desse ativo negativamente. Mas, né, sem considerar esse cenário fiscal, que né, ou melhora a fiscal ou piora a fiscal.
Se o cara comprou um pré-fixado de longo prazo, esperando que a taxa de juros ia ficar ali tranquila pelos próximos anos, e a inflação começa a subir, essa expectativa de juros começa a subir, né? Aí ele tem que ver o que é melhor. Será que é melhor ele estopar, ou seja, vender, porque a expectativa de juros vai continuar subindo, ou não, ela já subiu o suficiente, a partir daqui, né, ela começa a se valorizar. Então, é uma decisão ali difícil de um investidor tomar, né? O pré-fixado de longo prazo, indexado à inflação de longo prazo, ele tem que tomar bastante cuidado, porque o risco desses ativos, né, a oscilação de preços diária é bem alta. Ontem ligou para mim meu assessor. Na verdade, eu que liguei para ele. Liguei para ele de manhã, 8 horas. Falei, fulano, não vou falar o nome dele não, mas um nome grego o nome dele. Falei, fulano, me explica uma coisa aqui, esses fundos imobiliários aí que eu tenho um montão, eu tô frito. Ele, não, a gente não sabe de nada ainda, mas, mudando de assunto, tem um CDB aqui, de um banco que eu não vou dizer o nome, mas é um banco muito original, coisa e tal. IPCA mais 6,3 ao ano sem liquidez. Mas tá quanto o título público? Ah, tá, sei lá, mais 4. Falei, manda ver. Agora, a pessoa que está nos assistindo agora, a gente vai gravar isso, vai ficar no Instagram do Com Dinheiro, compara o título privado com o público de igual vencimento. Boa. Perfeita pergunta, né? Rafael, eu costumo dizer o seguinte, quando você compra um título de renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Você comprou um título público, você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro, né? Você comprou um título privado, você está emprestando dinheiro para aquele emissor. Ah, Gui, comprei um CDB do Itaú, você está emprestando dinheiro para o Itaú. Comprei uma debênture da Petrobras, você emprestou dinheiro para a Petrobras, né? Então, quando a gente vai emprestar dinheiro para alguém, o que a gente precisa analisar? A capacidade que aquela pessoa, né, no caso, quando a gente empresta dinheiro mesmo para alguém, ou que aquela instituição, né, a capacidade que ela tem de pagar de volta esse dinheiro, esse recurso, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, né? Então, por exemplo, eu sempre costumo dizer isso para os assinantes lá da Speech, né? Olha, pense o seguinte, faz sentido você emprestar dinheiro por exemplo, para aquele seu primo que tem muito dinheiro, que é rico, vive numa mansão, é empresário, né? Tá sempre ali tranquilo com questão de dinheiro, tem vários investimentos, faz sentido você emprestar dinheiro para ele, né? Cobrando uma taxa mais alta do que quando você empresta para o seu cunhado caloteiro, que já tá te devendo ali R$ 1.000, R$ 2.000. Não, fala de novo a parte do cunhado, que eu vou gravar depois. Fala de novo. Cunhado, o que mesmo? Cunhado caloteiro, né? Ótimo. Boa. Né? Então, eu sempre costumo dizer isso. Então, a gente tem que analisar a capacidade de pagamento daquela nossa dívida de volta. Né? Então, como é que eu faço isso? Olha, deixa eu ver se essa instituição financeira, né? Então deixa eu ver aqui, qual que é o nível de endividamento, já que essa instituição financeira tem? Ela tem muita dívida, né? Ela tem um nível de endividamento razoável, ok. Tá bom, agora vamos fazer um outro tipo de análise. Deixa eu ver aqui quantos dessa dívida vence no primeiro ano, né? Que é dívida de curto prazo, que ela precisa de dinheiro no caixa. Agora, frente a essa necessidade de caixa nesse próximo ano, deixa eu ver quanto que ela tem disponível de dinheiro nesse um ano. Será que é suficiente para ela pagar, né, todas essas suas dívidas? Será que ela vai precisar correr para conseguir dinheiro para pagar essas dívidas de curto prazo? Né? Será que essa empresa, essa instituição financeira já deu algum calote no passado recente? Já teve dificuldade financeira? Vem tendo lucro constantemente? Não vem? Né? Então é super importante a gente ver isso. No caso do original, até, Rafael, para trazer aqui para o seu. Eu não disse que era banco original, eu disse que era banco assim, original. Você que está intuindo que é banco original, mas tudo bem. 6,3, 2026. Só vou dizer uma coisa, não vou dizer. A sede do banco é na Marginal Pinheiros, tá bom? A sede do banco é na Marginal Pinheiros, bem lá perto do Vila Lobos, mas não vou dizer qual é o nome do banco. Legal, né? Vamos supor, então, né, o banco original. O banco original ele também é um caso, né? É interessante da gente analisar. O banco original ele apresenta ali alguns indicadores financeiros legais, tal, só que outros não tão bons, né? Então é um banco em período de crescimento, investimento e tal. Só que quando a gente olha, se a gente analisar somente a instituição financeira, a gente tem um cenário.
Só que vamos analisar ali quem está em cima do banco original, quem são os donos do banco original, quem são os pais, digamos assim, do banco original, quem são os pais do banco original, né? É a JHEF. Para quem não sabe, a JHEF é a dona da JBS, uma das maiores empresas, né, produtoras de proteína animal do mundo. Então, nesse caso também, é legal você analisar quem são os donos ali. Nesse caso, do banco original, né, ele tem um pai muito rico, milionário. Então, por mais que ele não apresente uma situação financeira das melhores, né, você pode entender que, opa, esse filho aqui, ele está passando por uma certa dificuldade, tá, mas ele está se desenvolvendo, fazendo faculdade, precisa de um dinheirinho ali para viver, pagar suas contas, mas ele tem um pai muito rico. Não vai deixar ele passar por nenhum perrengue no meio do caminho. Então, resumindo, a gente tem que sempre analisar a capacidade financeira do emissor de pagar o dinheiro de volta. Eu vi aqui que o pessoal falou, o rate da empresa sempre é importante. Exato, o rate, né, que é uma nota de crédito, né, uma nota de quão bom pagador esse emissor é, de qual a situação dele, quão confortável é a situação financeira dele para arcar com as suas dívidas. Né? Então é sempre legal a gente também analisar isso. Com qual taxa você compraria uma debênture vencendo em 2 anos do Madeiro? Olha, essa daí foi demais, né? Porque eu não vou conseguir te dizer, né? especificamente qual que é a taxa. Por quê? Porque eu não conheço muito bem a instituição, né? Os indicadores financeiros. Então, justamente isso. Se eu não conheço muitos indicadores financeiros, eu não vou sair comprando qualquer ativo, né? Por quê? Porque pode ter lá IPCA mais 7% para os próximos 2 anos. Você pode falar, nossa, que beleza, que maravilha, é uma remuneração muito boa. Quando você vai ver a situação financeira da empresa, é super complicada, né? Vai ser super complicado dela passar por uma situação financeira desfavorável, ela não tem dinheiro em caixa, tá dando prejuízo, né? Isso daí pode atrapalhar. Quer ver um exemplo, né? A gente viu, eu costumo dizer que um dos maiores erros do investidor, quando ele entra na renda fixa, é comprar ativos só olhando a taxa de remuneração, né? Isso aconteceu há 2 anos atrás, com a debênture das rodovias do Tietê, né? Muito investidor pessoa física olhou a taxa lá de remuneração, IPCA mais 11% ao ano. Nossa, para os próximos 5, 7 anos. Que remuneração excelente, né? Compraram. E a situação da empresa financeira, ela foi se tornando cada vez mais desafiadora, né? No fim das contas, a empresa pediu recuperação judicial e os debenturistas, né, ou seja, os investidores que compraram as debêntures, ficaram sem nenhum dinheiro ali, né? Então, antes de investir em crédito privado, né, em renda fixa, debênture principalmente, que não tem a proteção do FGC, né, sempre analisar a capacidade financeira ali do emissor. Tá? Outra pergunta para você. Explica para o pessoal a diferença quando ele olha o saldo na marcação a mercado da debênture e na marcação da curva de compra. Normalmente, quem olha o seu extrato, olha qual saldo. Dá uma explicada aí desses dois conceitos. Legal, show. Isso é muito importante também. Muito importante também, né? Primeiro ponto. Quando a pessoa ela investe em crédito privado, né, a gente não tem, na maioria das vezes, o que a gente costuma dizer de marcação a mercado justa. O que é a marcação a mercado? O que é essa marcação a mercado? Essa marcação a mercado é você mostrar todo dia ali na sua carteira, né, na sua plataforma, ali no seu aplicativo, o quanto vale cada ativo, né, qual que é o preço justo dele. Porque como a gente já viu, falou aqui no começo da live, o preço dos ativos de renda fixa ele pode oscilar bem. Né? Então vamos supor, eu, Gui, comprei uma debênture. Né? Então lá, estou olhando essa debênture, comprei uma taxa pré-fixada 10% ao ano. E eu começo a olhar lá, semana a semana, esse ativo subindo, ó, bonitinho, bonitinho. Todas as semanas, né? Rendendo ali 10% linear. Nunca dá calor esse negócio? Exatamente. Né? Aí você tem a impressão, olha só vou investir em debênture agora, é uma coisa muito boa. Quando eu invisto ali em título público, o negócio sobe, desce, sobe, desce. E quando eu invisto aqui em debênture, o negócio só sobe, é uma linha reta. Né? Aí no meio do caminho, eu, Gui, estou vendo lá meu dinheirinho subindo. Aí está valendo, eu coloquei R$1.000, está valendo R$1.500 agora. Mas eu vou precisar desse dinheiro. Vou pagar o seguro do meu carro, vou resgatar esses R$1.500 aqui. Vou vender. Na hora que eu vendo, vou colocar a venda ali minha debênture. A minha plataforma, a XP, BTG, né, a Ativa, a Isinvest, chega e me fala assim, ó, Gui, tá marcando R$1.500 aqui,
mas o preço justo desse ativo, ou seja, a marcação, o valor dele a mercado, né, é de R$ 900. Eu falo, o quê? Como assim? Né? Você está me marcando aqui R$ 1.500 na minha plataforma, mas o valor justo está me dizendo que é R$ 900, né? É isso, né? Marcação a mercado, o preço de ativos de crédito privado na sua plataforma, possivelmente, muito provavelmente, né, não aparece o valor justo de mercado dele. O valor justo de mercado dele está fazendo isso aqui, ó. Os fundos de investimento, os bancos, né, as tesourarias de banco, as seguradoras estão negociando eles, ó, a preços que variam dia a dia. E na sua carteira, ali na sua plataforma de investimento, tá te dando uma impressão errada de que o ativo não está oscilando nada. Mas tenha essa visão, tenha essa noção, que quando você compra um pré-fixado ou indexado à inflação, seja ali um CDB, uma debênture, um CRI-CRA, o preço deles oscila assim dia a dia. Pessoal, esse negócio de marcar na curva de compra ou a mercado é um negócio tremendo. O Codinheiro fornece consolidação de carteira profissional para o Wealth. Quantas vezes eu já fiz essa pergunta para o Wealth, o cara que está contratando com dinheiro para gerar o extrato para o cliente milionário dele? Eu pergunto, você quer que o sistema marque na curva de compra ou a mercado? Cara, 9 em cada 10 perguntas a resposta é: eu quero na curva de compra, porque se oscilar demais, vai trazer vol à carteira e o cliente vai ligar para mim reclamando. Eu falei, ó, você que manda. Quando você for usar lá o com dinheiro, marque curva de compra, não marque a mercado. Eu, nas minhas posições, eu quero que exploda a curva de compra. Eu só quero ver a curva a mercado, porque é isso que eu vou ter de dinheiro caso eu resolva vender, tá bom? Então você que é ricaço, que tem um cara que faz a mão da sua carteira, liga para ele agora. Ô fulano, você marcou minha debênture, meu CRI, meu CRA na curva de compra ou na curva de mercado? Se o cara responder que foi na curva de compra, é que aqui tem crianças assistindo, eu não posso falar umas coisas. Cara, não tem condição de colocar na curva de compra. Outra pergunta aqui. O que é mais fácil, comprar uma LCI ou um CRI? Uma LCA ou um CRA? Legal, perfeito, né? Olha, qual que é a diferença? As pessoas acham que é a mesma coisa, né? O que é uma LCI? Uma letra de crédito imobiliária, né? E um CRI é um certificado de recebíveis imobiliário, né? Do setor imobiliário. Fala, Gui, então deve ser a mesma coisa, né? E não é, tá? Por quê? Quando a gente está falando de LCI, a gente está emprestando dinheiro, certo? Quando a gente compra, né, um título de renda fixa, a gente está comprando um título de dívida, a gente está emprestando dinheiro para uma única instituição financeira, né? Para um banco. Quando a gente compra um CRI, dentro de um CRI, certificado de recebíveis do setor imobiliário, você pode ter vários recebíveis ali, né? Pode não ser de uma única empresa, pode ser de fornecedores de uma determinada empresa, né? E ele passa por um processo que a gente chama de securitização, né? Então, essa securitizadora junta vários recebíveis de uma empresa. Então, por exemplo, eu, Gui, tenho uma empresa ali de construção, né? Tem uma construtora. Construo um prédio inteiro e falo, olha, se eu esperar esse prédio aqui, terminar de construir esse prédio e vender todos os apartamentos, eu vou ganhar aqui 100 milhões de reais, né? Só que eu quero pegar logo esse dinheiro, construir e investir em um novo empreendimento. Então eu aceito receber 80 milhões agora, e aí quem me emprestar esses 80 milhões, ele vai receber os 100 milhões daqui a esse tempo, né? Ao longo do tempo, tá? Então eu pego todos esses recebíveis de 100 milhões, chego na securitizadora, a securitizadora vende para os investidores, né? Então vale 100, só que ela vende 80 milhões. Eu, Gui, pego esses 80 milhões, já não tenho mais risco de não receber esse dinheiro, não, já peguei esse dinheiro, vou fazer outras coisas com o meu empreendimento, com esse dinheiro, outros empreendimentos. O investidor que me emprestou esse dinheiro, vários investidores, ele que vai recebendo esses 100 milhões, né, ao longo do tempo. Então olha só, na LCI estou emprestando dinheiro para uma única instituição financeira. No CRI, né, estou emprestando dinheiro ali, estou comprando vários recebíveis, que podem ser de diferentes ali, de diferentes, né, riscos de crédito, diferentes empresas, diferentes pessoas, por exemplo, né? Então, essa é a diferença primordial. Segundo,
né? Que aí é muito importante. LCI é protegida pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você tiver até R$250 mil numa LCI, e essa instituição financeira, esse banco vier a quebrar, o FGC te devolve esse dinheiro, né? Já o CRI, se essas empresas aqui não pagarem, não arcarem, né, com esses compromissos, você vai ficar sem ter o seu dinheiro, tá? Você assumiu esse risco ao comprar esse ativo, tá bom? Então essas são as duas principais diferenças. Para a LCA e para o CRA é a mesma coisa. Ricaço tem CRI e CRA, porque ele pode comprar vários. Se o cara que está nos ouvindo é mais ou menos, vale a pena ele comprar um CRI, um CRA? Olha, eu acho que vale, tá? Existem CRIs e CRAs que apresentam um bom risco de crédito, ou seja, você analisa ali quem que são os emissores, quais são os ativos ali, os recebíveis que estão dentro dessa emissão, e você fala, olha, tem um risco ok, tem um prêmio, né, uma taxa que paga uma remuneração boa acima de um título público, né? Então eu acho que faz sentido, né? Então existem sim CRIs e CRAs que são acessíveis e que pagam, tem uma boa relação, né, risco-retorno para o investidor menor, um investidor comum, que não tem 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais para investir. Lembrando, ele é um ativo de crédito que tem um risco já um pouquinho maior do que os outros, né? Então você tem que ir com um percentual um pouco mais comedido nessas alocações de CRI e CRA. Não adianta você falar assim, olha, tudo que eu tenho em renda fixa, agora eu vou colocar em CRI e CRA, né? Eu acho que esse não é o caminho, mas você colocar uma parte, sim, do seu dinheirinho que está em renda fixa em CRI e CRA, eu vejo com bons olhos, tá? Vocês estão cobrindo, a Split está cobrindo quais ativos de renda fixa? Olha, a gente cobre, né, o universo inteiro de renda fixa, tá? Só que o que a gente dá o foco ali? É muito complicado a gente falar assim, olha, vamos analisar o CRI, o CRA ali da JBS, se ele não está disponível em nenhuma plataforma, né? Então, o que a gente foca os nossos esforços ali, né? Em verificar o que está disponível para o investidor em todas as plataformas de investimento, e a gente analisa esses ativos disponíveis e aí recomenda ou não, né? Porque é muito complicado a gente avaliar ali CRIs e CRAs que são bons, são muito bons, tem taxas de remuneração muito boa, um risco de crédito legal, só que ele não está disponível em nenhuma plataforma de investimento, né? Então o primeiro filtro que a gente faz é, o investidor pessoa física tem como investir nesses ativos? Como é que a gente sabe isso? Analisando ali as plataformas de investimento. A gente tem um canal aberto com o XP, com o BTG, com outras plataformas, com o Easy, de perguntar, olha, qual que é a quantidade desse ativo que você tem? Tem muita coisa aí, né? Dá para eu recomendar, ele não vai acabar em 10 segundos, né? Que aí pode deixar o investidor frustrado também. Então a gente analisa se tem uma quantidade suficiente, se está disponível para o investidor, e aí a gente passa a avaliar, né, se faz sentido, dado o prêmio, né, dado o prazo, o risco de crédito que esse ativo apresenta, comprar ou não, tá? Vamos supor que tem um cara nos acompanhando agora e tem multimilionário. O cara tem lá 15 milhões para pôr em renda fixa. Certo. Você acha melhor ele montar a carteira dele de CRI e CRA ou montar um fundo de CRI ou CRA? Tá. Você fala somente para CRI e CRA. Isso. Tá. A pergunta é, se vale a pena ele comprar diretamente ou montar um fundo para fazer isso? Quais considerações você consegue dizer? Legal. Olha, primeiro, né, ponto de vista de disponibilidade de ativo, aí eu acredito que vale a pena ele abrir um fundo, tá? Porque quando você tem um fundo de investimento, você consegue negociar com outros fundos de investimento, com outras tesourarias de banco, né? A sua liquidez aumenta muito, né? É diferente quando você compra um ativo diretamente, você tem que falar lá com o seu corretor ele tem que procurar esse ativo se está disponível ali, né, no banco, se tem disponibilidade para comprar. Agora, quando você tem um fundo de investimento, disponibilidade de ativo aumenta demais, né? Então, eu acho que essa é a principal vantagem de quem tem um fundo. A disponibilidade de ativo, de negociação, a liquidez de qualquer tipo de ativo, principalmente de crédito privado, aumenta muito para o investidor, né? Então, você está me dizendo que a pessoa física, o bagrinho lá comprando um CRI-CRA, não compra pelo mesmo preço
que o fundo comprando o mesmo ativo, mas num volume maior. Porque se eu vou comprar Petro agora, e eu sou um bagre, o preço que eu compro na Petro é o mesmo preço que o Tubarão compra a Petro. No CRI-CRA não é bem assim. Não é bem assim. Te diria até, né, que na maior parte das vezes, na debênture você ainda paga um pouco mais caro, tá? Por quê? Quando a gente vai olhar, eu sempre falo para os assinantes da Speech o seguinte, olha, sempre que você vai comprar uma debênture, um CRI-CRA, procura qual que é a taxa justa, o preço justo desse ativo na Ambima, tá? Porque o que é a Ambima? É o órgão lá que fala todo dia qual que é o valor justo desse ativo, né? Então tem muitas vezes eu chego lá, né, Rafael, olho lá na plataforma de determinada corretora e falo, opa, tem uma debênture aqui, ó, interessante, da Petrobras. Acho que eu vou recomendar para os assinantes da Speech. Quando eu vou olhar na Ambima, tá lá, por exemplo, IPCA mais 3%. Quando eu vou olhar na plataforma de investimento, tá lá IPCA mais 2,20. Falou, opa, olha lá, é uma taxa completamente diferente. O investidor institucional, o grande investidor, possivelmente ele tem acesso a essa taxa da Ambima, né? Ou um pouquinho coisa abaixo. Já o investidor pessoa física, ele fica preso na que a corretora oferece. Se ele não quiser comprar aquela taxa que a corretora está oferecendo, ele não vai conseguir comprar. Já o grande investidor, né, ele tem a possibilidade ali de negociar com outras instituições financeiras. Né? A água corre para o mar, não é isso? Quem tem dinheiro vai ter mais dinheiro ainda. O cara que tem menos dinheiro vai, se comprar um negócio desse, vai pagar mais caro. Esse 0,8, por exemplo, lá na Ambima estava IPCA mais 3. Na plataforma está IPCA mais 2,2. Esse 0,8 de spread foi para alguma instituição de caridade? Foi para onde esse 0,8? Muito bom, né? Foi para alguma instituição de caridade. Não, esse daí é o chamado spread, né, da corretora. Para quem que ficou esse dinheiro? A corretora foi lá, comprou a IPCA mais 3% e vendeu para você a IPCA mais 2,20. Quem que ficou com esse 0,80% ali do valor do título? A corretora, tá? Então, uma boa parte da remuneração das corretoras aí vem desse spread cobrado ali dos investidores, pessoas físicas, tá? Então, isso é muito comum. Então, por isso que eu sempre peço muito cuidado para o investidor, né? Olha sempre ali no portal da Ambima, ou Ambima Data, se colocar no Google Ambima Data, é o primeiro link que vai aparecer, né? Para verificar qual que é a taxa justa desses ativos. Olha o contrato com dinheiro e olha no com dinheiro, você olha tudo de uma vez só, já faz isso, boa, boa. Faz a economia girar, Exato. Entra agora no com dinheiro, faz uma assinatura do com dinheiro, vai já ver tudo de uma vez só, já consolida a carteira de uma vez só. Me fala uma coisa agora, vocês vão cobrir, eu acho que vocês ainda não cobrem, bondes internacionais, por quê? Tem uma classe de renda fixa que os ricaços compram. Então, como é que você sabe disso, Rafael? Obviamente, eu sou professor, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas eu fico olhando o que os outros fazem, você está entendendo? Então, os ricaços brasileiros têm bondes internacionais. Normalmente, o brasileiro compra bonde de empresa brasileira, emitido lá fora, ganhando dólar mais 4, dólar mais 5, dólar mais 6. Vocês estão cobrindo isso? Pretendem cobrir? Explica aí para gente. Show. Nesse momento, a gente não está cobrindo, né? Bondes internacionais, tá? Primeiro, né, eu tenho uma visão ali de câmbio que eu fico um pouco ali reticente ainda com o investimento, né, externo, tá? Atrelados ao dólar, tá? Então, eu ainda acredito que existe um espaço ali para a nossa moeda, o real, apresentar um ritmo de valorização legal, né? Segundo, a gente ainda vai expandir mais a equipe, né? Então a gente quer todo tipo de análise que a gente faz, a gente preza pela qualidade, né? Então, se a equipe atual que a gente tem, se a gente quiser expandir a nossa área de atuação, pode ser que a gente deixe ali um pouco a desejar na qualidade de tudo que a gente faz. Sendo assim, né, a gente pretende cobrir mais intensamente ali bondes externos, tanto de renda fixa, mais para o segundo semestre. A gente mais ao decorrer do segundo semestre, né? Não nesse início, tá? A sua carteira hoje, pessoa física, não precisa dizer quanto que é. Eu não perguntei quanto que é o valor, mas se quiser falar, pode falar também. Mas quanto que é a proporção de renda fixa, renda variável, renda fixa soberana, crédito privado? Show.
Hoje eu tenho, né, 50% a 60% em renda fixa, tá? E as pessoas falam, nossa, Gui, mas é muito dinheiro em renda fixa, né? Por que você tá com todo esse dinheiro em renda fixa? Qual que é a minha visão, né? Eu sempre trabalhei com renda fixa. E renda fixa tem um risco de mercado relevante. Dá para você ganhar dinheiro sim na renda fixa, né? Então, momentos positivos para a bolsa, você tem ativos de renda fixa que são correlacionados, que tendem a performar bem, né? Então, eu ali, por conhecer muito o universo de renda fixa, concentro uma boa parte dos meus investimentos em renda fixa. Qual que é ali a distribuição entre títulos de crédito privado e títulos públicos ou fundos de investimento até em renda fixa, né? Eu mantenho ali 60% nesses ativos ou fundos em renda fixa com uma liquidez mais alta e o restante, né, em títulos privados. Você tem um ponto, né? Quando você está ali em ativos mais líquidos, normalmente você não tem uma expectativa de retorno mais alta, mas você tem a liquidez. E a liquidez ela é muito importante, né? Por quê? Porque ela pode te dar a chance de ter retorno mais alto em algum momento. Eu sempre costumo dizer isso, né, e dar de exemplo a crise do coronavírus. Pô, a crise do coronavírus, quem não tinha liquidez, quem tinha todo o dinheiro de renda fixa ali alocado em crédito privado, perdeu várias oportunidades, tanto em debêntures, quanto em títulos públicos, né, com taxas extremamente atrativas. Então eu sempre mantenho um nível de liquidez ali interessante para aproveitar essas oportunidades que vira e mexe o mercado de renda fixa apresenta. Mesmo que esteja tomando pau da inflação. Então, vamos lá. Para ter a liquidez, eu posso ter a liquidez no CDB 100% do CDI, eu posso ter a liquidez, se for mais de 100% tranquilo, melhor ainda, mas também vai ter risco de crédito. Eu poderia ter em LFT, mesmo apanhando da inflação, tem que ter. Sim, mesmo apanhando da inflação, tem que ter, tá? Por quê, né? Justamente por conta disso, né? Você fala assim, não, Gui, mas eu quero ganhar aqui um pouquinho a mais no curto prazo, quero ganhar aqui 2% a mais do que o CDI no curto prazo, aí eu coloco um título de crédito privado, sem a liquidez. Mas no meio do caminho, oportunidades podem se abrir para você, que você pode ganhar bem mais do que 2%, né? Então a gente tem que manter ali um nível de liquidez interessante, tá? Eu não abro mão disso e não recomendo ninguém abrir mão de um nível interessante de liquidez na sua carteira de renda fixa, tá? Inclusive, a gente fez um estudo utilizando a Com Dinheiro, né? Trocando essas alocações no meio do caminho em eventuais crises, né? Uma pessoa que não tem liquidez, que tem 20% de liquidez, contra uma pessoa que trabalha com 50% de liquidez na sua carteira de renda fixa, né? Então, o resultado final em 10 anos, a diferença superior ali para a pessoa que mantém o nível de liquidez legal, de 30% a 40%, né? Em 10 anos. É uma baita diferença, né? Me fala outra coisa. Fundo de crédito privado. Você aconselha, fala sobre fundo de crédito privado. Legal, né? Esse aí é um ponto interessante, tá? Por quê? Olha, quando você analisa os fundos de crédito privado disponíveis para o investidor, você vai ali pegar um fundo de crédito privado, liquidez D0, que apresenta uma rentabilidade de 102, 105, 110% do CDI. Você fala, legal, 105, eu tenho liquidez diária, consigo resgatar esse ativo no mesmo dia, é ok? Ok, né? Só que, se a gente vai olhar os ativos disponíveis para você investir diretamente, eu vou pegar ali, por exemplo, uma LC e uma LCA do BTG, uma LCI e uma LCA do Banco Daicoval, né, um CDB do Banco RCI, que são bancos que eu gosto e que têm ativos que têm liquidez diária e que apresentam uma remuneração acima de 120% do CDI, né, acima de 130% do CDI. Olha só, então. Estou falando que sem você correr um risco de crédito muito grande, você consegue ter um ativo pós-fixado que te paga 120%, 130% do CDI, mantendo a sua liquidez diária, né? Enquanto num fundo de crédito privado, Gui, mas eu também tenho liquidez diária, eu tenho vários ativos pulverizados. Só que vamos avaliar o que aconteceu com os fundos de crédito privado, né, no ano passado, na crise do coronavírus. Esses fundos que têm uma liquidez elevada, né, uma liquidez muito alta, de 1 dia, 3 dias, eles foram o primeiro a sofrer um resgate forte ali. O que aconteceu? Eles tiveram um problema de liquidez, né, Rafael? Eles precisaram vender os ativos de crédito, as debêntures, os ativos que eles tinham ali
muito rápido. E aí, quando você aumenta a oferta de qualquer produto, qualquer ativo, sem ali a demanda aumentar, o que você teve? Uma queda. Né? Então você viu os fundos de crédito privado lá na crise do coronavírus, né, por uma crise de liquidez apresentando um desempenho muito negativo. Né? Então, assim, eu prefiro alocar a maior parte dos meus investimentos em crédito privado em ativos direto, tá? Porque eu não acho que existe um prêmio relevante por investir em fundos de crédito privado. E em uma determinada crise, né, crise de liquidez, pode acontecer, eles tendem a sofrer bem, que foi o caso que aconteceu no passado. Existem fundos e fundos, mas na média, a maioria, diria até, né, dos fundos de crédito privado, ao meu ver, não fazem frente ali aos ativos investidos diretamente. Pata muda. Vai ser a última pergunta que vai acabar o tempo, mas o Éder está perguntando sobre os fundos de debêntures incentivadas. Vale a mesma coisa que você disse antes ou para debênture incentivada é diferente? Legal. Aí acho que é diferente. Qual que é a grande vantagem da gente investir via fundos de investimento? Falando de crédito privado. A gente diversifica o risco. Então, às vezes, com R$1.000, a gente consegue investir em um fundo de crédito privado, né, que ele tem ali dezenas, quase centenas de papéis na sua carteira. Então, se um desses papéis der problema, você não vai perder o seu dinheiro como um todo. Muitas vezes você nem sente ali na rentabilidade do fundo. Né? Por quê? Porque o risco ali está pulverizado. Tem um pouquinho de dinheiro do fundo em cada um desses ativos. Você não conseguiria fazer isso investindo diretamente. Né? Eu não consigo comprar 100 debêntures, Gui, porque cada debênture tem um valor mínimo de R$1.000, R$10.000. Né? Então a grande vantagem do fundo de crédito privado é esse. Falando de debêntures, aí eu gosto. Né? Fundos de crédito que têm um risco um pouco maior, que visam dar uma rentabilidade maior. Então, desses fundos eu gosto. Debêntures incentivadas são um deles. Né? Então, para eu comprar 10 debêntures incentivadas, eu vou precisar ali de no mínimo R$100.000. Agora, se eu aplico em um fundo de crédito privado de debêntures incentivadas, eu preciso de R$1.000, de R$500, e eu já consigo ter exposição em vários papéis ali, de médio e longo prazo, com uma rentabilidade interessante. Eu disse que seria a última pergunta, mas eu menti. A última pergunta vai ser o que eu vou fazer agora. Quando eu compro um fundo de debêntures incentivadas, você acha que o maior risco que eu corro como investidor é o de crédito ou de mercado? Olha, quando você compra um fundo de debêntures incentivadas, é o risco de mercado, tá? Porque o seu risco de crédito está pulverizado. Então, na maior parte desses fundos, né? Então, se eu tenho ali um fundo de debêntures incentivadas, por exemplo, da Capitânia, que é uma gestora de crédito que eu gosto bastante, né? Que eles são muito experientes, têm um desempenho bem legal. Olha, apresentou aqui um problema em um dos ativos que a gente tinha lá. Em qual desses ativos? Né? Nos mais de 90 ativos que a gente tinha no fundo, a gente tinha uma exposição de 1%. Né? A empresa está com dificuldade financeira. O preço desse ativo, Gui, caiu 20%, o que para crédito privado é muito. Olha, você tem 1% de exposição nesse ativo dentro do fundo. Ele caiu 20%, né? Você teve um impacto na cota do fundo como um todo, negativo, de 0,20%. Você quase nem sentiu esse impacto negativo. Agora, se eu tenho essa debênture em específico incentivada na minha carteira e aí ela cai, né, 20%, eu vou sentir um impacto muito forte. Né? Então, o risco principal ali que o investidor tem é o risco de mercado. Por quê? Né? Aí as debêntures incentivadas como um todo, de longo prazo, podem apresentar uma queda relevante no preço ou podem apresentar uma oscilação positiva no preço relevante. Então, está muito mais suscetível às oscilações de preço, ao risco de mercado no dia a dia, do que ao risco de crédito, ao meu ponto de vista. Guilherme Cadonhoto, muito obrigado pelas suas explicações. Eu vou colocar esse vídeo no IGTV, essa conversa no IGTV, para quem puder assistir, porque a gente discutiu vários aspectos conceituais. A gente pode fazer uma nova live para a gente falar de duration, convexidade, falar de coisas mais avançadas, mas eu quero agradecer demais a sua simpatia, o seu didatismo, a sua disposição em conversar conosco. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, Rafael. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.